Né? Tinha que ser a filha do meu pai, com 9 anos de idade, né? Já liderando o Célula Life Group. Eu sinto tão honrada de estar aqui, realmente sou apaixonada, né? Essa é a minha igreja, eu moro agora em Curitiba, mas toda hora o Isa, meu marido, e eu estamos aqui. E eu acho muito interessante porque muitos teólogos, historiadores, eles acreditam que o Timóteo, né, da Bíblia, o discípulo do apóstolo Paulo, quando ele estava plantando, cuidando da igreja de Éfeso, que era bem provável que a Maria, mãe de Jesus, e também o apóstolo João estava congregando na igreja lá de Éfeso. E aí faz mais sentido também você até ver a carta que Paulo escreve para o Timóteo, falando, né, seja corajoso, né, não seja desprezado pela sua idade, mas tenha coragem na palavra. E eu confesso que eu sinto um pouco igual o Timóteo agora aqui, né, trazendo a palavra, que eu fico imaginando ele dando a palavra e vendo a mãe de Jesus, né, sentado na primeira fileira, e o apóstolo João. E eu estou sentindo assim também aqui, né, que meu pai aqui na primeira fileira, e todos vocês que realmente são inspirações. Se você está aqui, você está buscando ser um líder na Paz Church, se você já é um líder, é porque você tem alguma coisa especial, você está trazendo pessoas para Jesus, você está sendo uma árvore frutífera. Eu realmente sinto muito honrada de estar trazendo a palavra de hoje para o Tadel. Recentemente eu tenho sentido muito inspirado e realmente Deus falando muito comigo sobre a vida de Joquebede. Né? Se você já ouviu esse nome antes, é porque ela foi a mãe de Moisés, e não faz muito tempo, né? Faz um tempinho, que saiu uma música gospel, pagode, assim, da Joquebede, e que muita gente agora reconhece o nome dela, que não era um nome tão reconhecível assim, né? É mencionado não tantas vezes na Bíblia, mas todas as vezes que ela é mencionada, eu fico inspirada. Realmente inspirado como Deus usou a vida dela e o marido dela. E eu queria só explorar um pouquinho a vida dela para a gente ver como é que ela virou até alguém parte da lista de heróis da fé em Hebreus. Né? Em Hebreus tem uma lista dos nossos heróis da fé, pessoas no decorrer da história que foram cheias de fé. E eu acho que, né, como líderes, nunca a gente pode ter fé demais. Né? A gente sempre quer ter mais fé, crescer a nossa fé. Então, vamos olhar para a vida dela. Se você tiver com sua Bíblia, vamos abrir em Êxodo 1, por favor. Êxodo 2. E a gente vai aprender alguns princípios de fé. Porque em Hebreus 11 diz assim, os pais de Moisés, né, que inclui a Joquebede sendo a mãe, com fé esconderam seu filho do faraó. Olha que interessante. Ela é listada como uma heroína da fé, uma herói da fé, falando que com fé ela escondeu o seu filho de faraó. Vamos ver em mais detalhe como que isso aconteceu em Êxodo 2:1. Diz assim, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Agora, espera aí, olha que engraçado. Assim, né? A gente poderia achar engraçado que a Bíblia faz questão de mencionar que ela pare esse menino, né? Ela dá luz a esse menino e ela acha ele bonito. E esse é o motivo que ela esconde ele do faraó. Né? E quantos de nós já pensamos, nossa, mas que mãe não acha o filho bonito, né? O normal é isso, a mãe vê o filho e acha bonito. Por que a Bíblia faz questão de mencionar que a Joquebede olha para o filho dela e ela acha ele bonito? Eu acho que tem algo muito profundo aqui, porque imagina que você está no lugar de Joquebede. Né? A Joquebede estava vivendo numa época onde o povo dela estava sendo escravizado pelos egípcios por décadas já, por gerações. Eles estavam sendo escravizados no Egito, escravos no Egito. E agora, bem na hora que ela vai ter esse menino, o faraó faz um decreto que toda criança macho, toda criança menino seria morto. Era para ser morto. Esse era o decreto. Então, eu imagino a Joquebede, quando ela estava grávida de Moisés, todos esses 9 meses, eu imagino que ela estava torcendo, dizendo, eu espero que eu vou ter uma menina. Né? Eu espero ter uma menina. Espero que eu não vou ter um menino. Né? Eu imagino que ela estava torcendo que ela não ia dar luz a um menino, porque se ela sabia que se fosse um menino, ele seria perseguido, que ele, pelo decreto, ele seria morto. Então, na verdade, toda a lógica faria sentido ela olhar para essa criança e pensar,
que desgraça, que horror, que eu ganhei um menino. Por que Deus me deu um menino logo agora, nesse tempo, que eu vou ter que ver ele ser morto? Ai, meu coração, que angústia. Mas a Bíblia não diz que ela olhou para Moisés e viu angústia. A Bíblia diz que ela olha para Moisés e ela vê beleza. Ela vê algo lindo. E isso é uma coisa que eu acho tão importante. Isso é uma coisa que é essencial no nosso pilares da fé. Em como a gente deveria crescer a nossa fé. A gente deveria olhar para as coisas que Deus nos dá e ver beleza naquilo. Né? Beleza. E como eu estou falando com líderes, né, eu sei que a gente tem ovelhas que vêm até a gente. Pessoas que Deus está confiando para o nosso cuidado. E como é importante a gente olhar para essas vidas e ver beleza nelas. Ver que lindos, que presente de Deus. Né? Atos 2,46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes, falando da igreja de Jesus em Jerusalém, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe, eu acho que quando a gente começa a ver as ovelhas que estão no nosso life group, que a gente está discipulando, pessoas que a gente vê que Deus tem confiado para a gente cuidar deles, e a gente começa a entender, Deus está trazendo essas pessoas aqui. Essas ovelhas, essas pessoas são um presente de Deus. Isso nos ajuda a enxergar com mais beleza, né, o processo todo, a nossa parte nisso tudo. Né, quantas pessoas às vezes olham, tipo, logo essa pessoa problemática, dor de cabeça, veio parar no meu life. Por que ela parou logo no meu life? Né, essa pessoa é tão legal, mas tem esses defeitos que, né, é um pouco difícil. Esse desafio dessa pessoa, né, é nítido. Né? A gente tem umas coisas assim, que a gente é tentado de focar, de ver as coisas negativas nas nossas ovelhas. E eu acredito que isso é o contrário do coração de Deus. Isso é o contrário de um coração com fé. Isso foi o contrário que a Joquebede experimentou e ela fez. Ela tinha todo motivo, né? Todo motivo de olhar para o Moisés e falar: que desgraça, que dor de cabeça. O que eu vou fazer agora? Todo motivo, mas a Bíblia não diz que ela fez isso. Ela olhou para a vida de Moisés, o bebê dela, e ela falou: que lindo, que presente. Que presente que Deus me deu. Sabe, imagina se a gente começar a olhar para as ovelhas do nosso life e olhar: que linda essa pessoa. Que ovelha de Jesus especial. Que presente. Né? 1 Pedro diz assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, né, sem pastor, mas agora se converteram ao pastor, o bispo, ao cuidador das suas almas. Essas ovelhas são de Jesus. Sabe, isso faz a gente apreciar as pessoas mais, ver a beleza quando a gente entende, essas pessoas são amadas por Deus. Essas pessoas foram trazidas aqui por Deus. Eu fui confiada com essas ovelhas por Deus. E eu acredito que a Joquebede entendia isso. Ela entendia que Deus tinha confiado ela, o marido dela, para ser a mãe de Moisés, o pai de Moisés. E em vez de ver isso como um fardo, como uma dor de cabeça, eles viram isso como um privilégio, eles viram a beleza nisso. O versículo 3 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tampou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, colocaram o menino no cesto, e largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Então, a Joquebede, ela faz o melhor, ela tenta esconder esse menino por 3 meses na sua casa, mas aí ela já viu que estava perigoso demais, estava fazendo barulho demais, não estava conseguindo esconder ele na casa. Então, ela pega um cesto, ela deixa o cesto impermeável para a água, coloca o Moisés no cesto e diz que deixava ele no rio. E o próximo versículo diz que falava para a filha dela ficar de olho no seu irmão. Essa é a segunda coisa, que eu olho para a vida de Joquebede e eu vejo essa mulher de fé, eu vejo essa atitude de fé. Porque, um parênteses, né, muitas vezes a gente pensa sobre fé como só um sentimento. Né? E é porque a fé é a certeza de coisas que a gente não vê. Mas,
com essa definição, às vezes a gente pensa na certeza de coisas que a gente não vê, então é um sentimento. É uma coisa que eu tenho muita certeza por dentro. Mas a gente vê através da Bíblia que a fé é inseparável de fidelidade. É impossível você ter fé viva e não ser fiel. Não, a fé, ela tem a aparência de fidelidade. Né? O próprio Tiago também fala nas Escrituras que a fé sem obras é morta. Então, quando a gente olha para a vida da Joquebede, é muito legal porque a gente não só vê que ela vê essa criança e ela vê a beleza dele, ela vê o potencial dele e ela diz, não, eu vou proteger ele. E ela tem atitudes que correspondem com isso, não é mesmo? Ela é fiel com aquilo. Primeiro, ela tenta esconder ele na casa dela. E aí, quando ela vê que não dá mais, ela coloca ele no cestinho à beira do rio. Eu acho que talvez o rio tinha mais barulho, né? Eu imagino que era um pouco mais distante, talvez de onde ficavam os soldados. Por muitos motivos locais e práticos, ela escolheu colocar ele no rio, numa cestinha, e falou para a irmã ficar de olho. Agora, olha que interessante, porque muitas vezes a gente pensa, né? Ai, como a Joquebede estava sendo uma boa mãe, protegendo o filho dela. Mas se você fizer uma lista das coisas que uma boa mãe faz, eu imagino que nunca teria uma lista que é deixar o filho numa cesta no rio. Né? O versículo ainda diz, largou ele na cesta no rio. Não parece uma característica, uma atitude de uma mãe prudente, não é mesmo? Mas nessa circunstância fazia todo sentido. Nessa circunstância ela estava sendo fiel, ela estava cuidando dele, ela estava sendo uma mãe maravilhosa. Então essa é outra coisa que eu aprendo com a Joquebede, que ela deu o seu melhor. Ela deu o seu melhor. E às vezes a gente pode estar, né, cuidando do nosso life e achando, mas eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo vigília toda sexta-feira, eu tinha que estar fazendo não sei o quê. E a gente começa a pensar em várias coisas que a gente teria que estar fazendo. Quando Deus não pediu para a gente fazer uma lista de x coisas. Não, Deus pediu para a gente fazer o nosso melhor, para ser fiel. Para fazer tudo que está no nosso alcance. Isso é sendo fiel. A Joquebede fez isso, ela fez tudo que estava no alcance dela. Então Deus está esperando de nós que a gente vai fazer tudo ao nosso alcance, servindo nossas ovelhas, servindo as pessoas que Ele tem confiado a gente. Eu amo muito o versículo que fala, né, que todo mundo já conhece, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Mas... e isso é óbvio, se aplica quando a gente está falando sobre o nosso rebanho, as pessoas. Mas, às vezes, a gente pensa, eu queria ter mais recursos para abençoar a vida do ciclano. Eu queria ter mais recursos para investir no amor em ação. Eu queria, mas Deus está perguntando, o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje? Porque muitas vezes a gente pensa, num mundo ideal se eu tivesse tanto dinheiro, eu daria tanto. Mas o que a gente tem hoje? Quanto que a gente está dando hoje? O que a gente pode dar hoje? Será que a gente está dando o nosso melhor já? Ou a gente já está fazendo planos, ou pensando que a gente queria fazer o nosso melhor? O que eu posso fazer hoje? Eu posso ligar para minha ovelha agora, nesse momento, assim que terminar o culto? Eu queria estar cuidando melhor do fulano. Então, o que eu posso fazer agora? Né? Eu posso orar por ele agora que eu lembrei dele? Eu posso... quando eu estou fazendo um café da tarde, pensar, eu vou ligar para fulano para ver se ele não quer passar aqui. Sabe, tudo que está no nosso alcance, Deus está chamando a gente para fazer isso. Ele quer que a gente faça o nosso melhor. Isso que Ele está procurando, isso que Ele está olhando. Isso que a Joquebede fez, ela fez o melhor que ela pôde naquela hora. Né? Os recursos dela estavam limitados, mas ela deu o melhor dela. E quando a gente pensa em life e discípulos, a gente fica até confortado sabendo, Deus entende a nossa situação, Ele sabe que vai até parecer diferente o nosso cuidado com nossas ovelhas, né? Nem toda ovelha vai ser cuidado da mesma forma também. E por isso que eu amo que a Bíblia é tão flexível, até na forma que fala como, né, encorajar os irmãos e orar com os irmãos. E, acima de tudo, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Porque, muitas vezes, a forma que você vai investir na vida de uma pessoa vai parecer diferente da forma de outra pessoa. Né? A Joquebede, em si, ela tinha 3 filhos, que a gente sabe pela palavra. E
eu acredito que nem o Arão e a Miriam, os outros filhos dela, ela colocou num cesto à beira do rio. Porque eram outros tempos, era um outro cenário. Quando ela estava criando eles, era um outro cenário, não precisou disso. Né? Então, cada discípulo vai ter características diferentes, a gente vai ter que se adaptar e pensar, essa pessoa, Espírito Santo me ajuda, me dá uma palavra, como que eu lido com essa pessoa? E não vai ser uma fórmula. Né? A gente não é robôs, a gente não é pessoas amarradas por um tempo igual aos outros. Né? Cada pessoa tem um tempo diferente, tem uma estação de vida diferente. Então, eu quero encorajar, né, quando você está liderando pessoas, de lembrar disso. De lembrar o que é o meu... E também a gente é pessoas, né, que mudam a nossa estação de vida. A gente é pessoas dinâmicas. Então, às vezes, numa época da sua vida, você não vai conseguir doar toda quinta-feira para uma vigília à noite na sua casa. Mas pode ter época que você pode fazer isso. E você deveria ser fiel naquilo que você pode, naquilo que está no seu alcance. E entender que cada pessoa vai ter seu tempo, seu timing, e a gente tem que estar flexível e sensível ao tempo da sessão que a gente está vivendo, né? Mas também sempre acreditando. Deus sempre quer proteger, usar as nossas ovelhas, usar a nossa vida, né? Talvez a Joquebede poderia ter olhado para o Moisés e pensado, não, ele veio num tempo muito ruim. Esse menino não veio no tempo certo. O faraó está atrás da vida dos meninos. Essa criança não tem como cuidar dele. Não, mas ela não desistiu dele. Né? Ela fez tudo que estava no seu alcance. Então, essas duas coisas eu acho tão chave a gente lembrar. De ver beleza naquilo que Deus nos deu. Enxergar a beleza. E a segunda coisa, de realmente fazer o nosso melhor. Entregar o nosso melhor. Né? Imagina chegar no céu e sabendo que a gente deu o nosso melhor. Tudo que estava ao nosso recurso, tudo que estava nas nossas mãos, a gente deu o nosso melhor. Então, é uma pergunta tão sensata, eu acredito, de perguntar, eu estou dando o meu melhor? O que eu poderia estar fazendo diferente? Porque, às vezes, a gente pensa, não estou dando o meu melhor, eu sou a pior pessoa. Não, isso não vai adiantar, não vai chegar a nenhum lugar. Então, se a resposta é não, eu não estou dando o meu melhor, vamos pensar em formas práticas. O que eu posso fazer, então, para mudar isso, para dar o meu melhor? Né? O que seria eu dar o meu melhor? Aí você idealiza, faz uns planos, e se você vê que na prática não está acontecendo, é porque você não consegue dar aquilo, então não é o seu melhor, está ainda fora do seu alcance, né? Então, abaixa, seja honesto no seu padrão. O que é o meu melhor? Como é que eu posso dar o meu melhor para o reino de Deus, né? Meu serviço ao Senhor? E entender que isso vai parecer diferente para cada pessoa. Eu até acho isso legal, porque isso ajuda a gente também não ficar se comparando e criticando os outros, né? Quando a gente entende isso, entende que cada pessoa vai ter seu tempo, cada criação vai ser diferente, né, olhando para a vida de Moisés e da Joquebede, os filhos dela. Quando a gente olha para os nossos líderes, amigos, e que também estão sendo líderes de life, ou líderes de casa de paz, a gente não fica se comparando, porque a gente entende. Deus está olhando para se essa pessoa está dando o seu melhor. E Deus está olhando para si, eu estou dando o melhor. Essa é a comparação de Deus. Não é um nível de quantos likes você tem, ou quantos discípulos você tem, ou quantas pessoas você já trouxe para a célula, para o life. Deus está olhando se você está dando o seu melhor. E só Ele consegue enxergar isso de verdade, né? E você pode sondar isso. Deus, eu estou dando o meu melhor, buscando. Deus, eu estou dando. Mas que confortante saber que não é nossa responsabilidade ver se o nosso vizinho está dando o seu melhor, se ele está no nosso critério, a gente tem que estar em paz com Deus, falando, Deus, se eu ver que meu irmão talvez não está dando o melhor, eu acho que não está dando o meu melhor, corrige o meu coração, né? Eu não quero estar julgando os outros, eu quero realmente estar buscando dar o meu melhor. O que é o meu melhor? Que lindo que Deus olha isso. Eu penso em 1 Samuel, onde diz, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor está olhando para o nosso coração. Então não adianta se a gente está sendo produtivo em números, mas nosso coração está no lugar errado. Se nosso coração está em lugares gananciosos, querendo glória para nós mesmos, isso é infidelidade para o Senhor. E quando Ele colocar nossa vida na balança, vai mostrar que a gente estava negativo na obra de Deus. A obra de Deus não é sobre a quantidade de pessoas que você está trazendo, mas sobre o seu coração. Você está trazendo essas pessoas porque você ama as vidas, porque você quer ver elas sendo transformadas?
Ou porque você quer um status, você quer, né, ser aplaudido. Isso que Deus está vendo. Isso os homens não veem, isso que o Samuel está falando. Que os homens olham pela aparência, para o que está de fora, mas Deus está vendo o nosso coração. Sabe, os homens poderiam ter até julgado a Joquebede. Você está louca deixando seu filho na beira do rio, largando ele? Mas Deus estava vendo o coração dela. E olha que lindo que acontece depois. Ela deixa o filho dela no rio e a irmã por perto. Eu não vou ler todo o texto, mas vou só contar para vocês. Você pode continuar lendo se você quiser em casa. A Miriam, a irmã do Moisés, fica lá de olho nele. Quando a Bíblia diz que a princesa, a filha de Faraó, vai lá para se banhar. Eu não sei o que a Miriam pensou, mas ela poderia pensar, meu Deus, ai, agora já foi, a filha do Faraó vai ver ele, e ficar desesperada. Ou talvez ela estava distraída, né? A gente não sabe, mas provavelmente ela era uma criança. Talvez ela estava distraída, viu alguma flor, um peixe, sei lá, e não percebeu que a filha do Faraó estava bem do lado do irmão dela. E a Bíblia diz que a filha do Faraó viu o cesto, falou para as servas buscarem o cesto. E quando ela abriu o cesto, ela viu o menino chorando. Ela teve compaixão dele. A filha do homem que mandou matar todos os filhos dos escravos masculinos, a filha desse homem vê o Moisés, e a Bíblia diz que ela teve compaixão por ele, e ela decide acolher ele. E a Miriam chega e fala assim, você quer que eu encontre uma hebreia para ser a ama dele, para amamentar ele? E naquela época, né, não existia fórmula, né? Então ela pergunta, você não quer que eu encontre uma hebreia para amamentar ele, para ajudar você na criação? E a Bíblia diz que a princesa falou, sim, perfeito, chama aí. Aí Miriam traz quem? A mãe dela. E a princesa fala, toma esse menino, amamenta ele, cuida dele. Quando ele tiver de idade de que não está mamando mais, você traz ele para minha casa. Que naquela época, os estudiosos imaginam, né, pela cultura e tradição, o pessoal amamentava até uns 5, 6 anos de idade. A gente acha que é osso hoje, né, as mães. E aí, então, imagina. Aí, além disso, da princesa entregar o menino de volta para a mãe, ela fala, eu vou te pagar um salário para estar cuidando desse menino. Que lindo, que milagre, que milagre. Olha o que Deus faz. Essa mãe que, né, ganhou um neném menino, que na hora que parecia tudo desesperado, né, tudo horrível, pior momento para ter um filho, além dela salvar a vida do filho dela, ela paga para amamentar ele e cuidar dele, e depois ele vira um príncipe do Egito. Já pensou? Então, eu olho para a vida da Joquebede e eu vejo alguém que tinha fé genuína. Ela via as coisas que Deus entregava para ela com beleza, e ela era fiel com aquilo, cuidava daquilo. E ela deu o seu melhor. E quando ela deu o seu melhor, ela deu tudo que ela pôde fazer, Deus fez só aquilo que só Ele pode fazer. Né? E é a mesma coisa com a gente. Quando a gente entrega o nosso melhor, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Né? A mãe de Moisés não tinha controle nenhum sobre a vida da princesa. Ela não tinha influência no coração da princesa para fazer ela sentir compaixão. Mas quem tinha influência no coração dela? Nosso Deus. Nosso Deus. E Ele moveu, Ele agiu. Mas Ele só agiu, Ele só moveu porque a Joquebede criou essa oportunidade. Isso não é loucura? Como Deus faz uma parceria com a gente. Ele moveu na vida da Joquebede, de Moisés, porque Joquebede entregou tudo. Ela deu o melhor dela. Ela viu o presente de Deus com amor, ela recebeu aquilo com carinho, e ela entregou o melhor dela. E, através disso, Deus pôde fazer um milagre, uma coisa sobrenatural, algo que era fora do controle da Joquebede. Eu quero finalizar com esse versículo, em 1 Pedro. Perdão, não é 1 Pedro. Eu só vi que isso aqui não foi pro... Deixa eu pegar. Acho que está no PowerPoint, mas não estava aqui. Esse versículo em Atos... 1 Pedro, perdão. 1 Pedro 5, 2.
Olha só, que diz em 1 Pedro 5:2. Pastoreiam o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação. Acho que é orem por ele, né? Não, olhem, desculpa. Olhem por ele, não por obrigação. Então, cuidam deles. Olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não agem como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Amém? Que lindo, que lindo. Esse versículo, acho que ele resume muito bem o que a gente está falando aqui. O apóstolo Pedro, ele está falando, cuidam, olhem, zelam pela vida dos seus liderados, das suas ovelhas, como alguém que está cuidando das ovelhas de Cristo. E entende que um dia o Supremo Pastor, o pastor deles, vai chegar e a gente vai prestar conta de como a gente cuidou deles. E eu estava conversando até com meu marido esses dias, que como é interessante, porque hoje em dia, né, eu acho que desde sempre, a obediência nunca foi uma coisa muito aplaudida, e por bons motivos. Por exemplo, eu acho que ninguém nunca recebeu esse elogio. Nossa, você segue o GPS direitinho, hein? Parabéns, eu estou impressionado como você seguiu o GPS, assim, certinho. Parece um elogio muito engraçado, né? Eu acho que ninguém nunca nem recebeu esse elogio. Porque ser obediente é uma coisa, assim, que entende mais do que você, faz sentido. Às vezes as pessoas aplaudem, nossa, você sabe mais do que o GPS, não é? Você vê no GPS e você cortou o caminho, você foi mais rápido de GPS, né? E a gente admira quem faz seu próprio caminho. Quem, né, desbrava as coisas e faz coisas que nunca foi feito antes. E fazem coisas inéditas. Mas, sendo obediente, né, simplesmente fazendo aquilo que a professora falou para você fazer, fazendo exatamente igual, não fazendo mais nem menos, as pessoas normalmente não aplaudam, não ficam impressionadas com isso. E olha que interessante, porque a palavra de Deus ensina a gente como cuidar das ovelhas, como a gente deveria fazer, né, o que o Pedro está falando, não faça isso por ganância, mas cuide das ovelhas com zelo. E aí, versículo 4 fala assim, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Gente, no mundo natural não há glória em obediência. Não há nada impressionante sobre ser obediente. Mas a gente vê que o coração de Deus é diferente, como Deus é tão humilde, em até prometer glória para a gente que só sendo obediente. Que lindo saber que a gente, só na nossa obediência, nossa fidelidade, há glória nisso. Sabe, por isso que nosso reino, o reino dos céus é uma coisa de cabeça para baixo, uma coisa que não faz sentido na lógica humana. Porque quem merece glória é Ele, é apenas Ele. Só Ele que desbravou o caminho, que nos mostrou o que fazer, que fez tudo primeiro. E mesmo assim Ele escolhe dividir a sua glória com a gente. Que lindo, que lindo. E eu creio que a Joquebete com certeza recebeu muita glória no céu e a gente vai celebrar com ela algum dia também. E que lindo que Deus promete até para a gente que mora agora aqui, num tempo onde a gente já tem a palavra de Deus tão nítida, explicando tão claramente como a gente deveria viver e servir e seguir. E ainda assim, Deus promete glória para a gente quando a gente é fiel, quando a gente segue a palavra dEle. Amém? Então, eu quero encorajar todos nós como líderes, mesmo se você vê, eu não sou líder de life, mas você vai ser, em nome de Jesus. Você vai cuidar de vidas, você vai estar discipulando pessoas. E a glória nisso, que lindo! E não é uma glória humana, né, pela ganância, como o Pedro fala, mas uma glória genuína que vem do alto, dividido com nós, uma coisa que a gente não merece. Né? Que lindo, que lindo. E eu só quero levar realmente esses últimos minutinhos para a gente parar e pensar em nossa vida, né? Eu pensando também o que tem no meu alcance que eu posso fazer, o que eu posso mudar. E também, se eu estou vendo tudo que Deus tem me confiado com beleza,
né? Tendo esse coração. Porque isso vai fortalecer a nossa fé. Se a gente fizer essas duas coisas, a nossa fé vai crescer. A gente vai também ser incluído nos heróis da fé. E eu quero pedir que vocês fiquem de pé. Talvez, o meu pai pode talvez fazer uma oração com a gente. Mas eu também só quero deixar essas últimas palavras de encorajamento. Que o que a Joquebede viu depois, né? Foi... Não sei quanto tempo ela viveu, a gente não sabe se ela conseguiu ver com os olhos, mas a gente sabe que no mundo espiritual depois ela viu que esse filho dela, né, que ela enxergou beleza durante um tempo sombrio, ela enxergou beleza na vida dele. E aí ela deu o melhor dela por ele. E depois ele vira um príncipe do Egito. Depois um refugiado, ele foge, ele mata um soldado e acontece um monte de coisa. Mas, finalmente, Deus traz ele de volta e usa ele para pastorear, para libertar todo o povo do Egito. Que lindo! Ele liberta o povo do Egito, leva eles para a Terra Prometida. E a gente sabe o resto da história. Eventualmente, chega Jesus. E o Moisés é uma sombra de Jesus, né? Alguém que leva o povo do cativeiro para a liberdade. E eu creio que nossos discípulos vão ser assim. Que a gente vai conseguir olhar para as vidas dos nossos liderados e ver potência. A gente vai conseguir ver beleza naquilo. E a gente vai saber que quando a gente dá o nosso melhor, Deus vai fazer um milagre, só aquilo que Ele pode fazer. E vamos ter muitos Moisés ganhando, né, multidões e trazendo muitas pessoas do cativeiro para a salvação. Amém? Amém.